Se for pra apanhar, eu vou apanhar. Se for pra cuspir na minha cara, pode cuspir. Eu poderia muito bem ter tomado aquela cadeira do Datena, mas pra vocês verem, eu tô aqui como oferta. Eu não vou curvar minha cabeça pra esses comunistas. A provocação foi ele que não suportou, ele que não é homem, continua não sendo homem pra sustentar o que fala. Pega lá no Flow ele falando que ele arrependeu de não ter me agredido. Até hoje eu quebrei uma regra nesse debate, que foi mostrar a carteira de trabalho pra um vagabundo, um invasor de terra. A gente quer saber que jeito que você bateu na sua esposa, Ricardo Nunes, com a mão fechada ou se foi aberta, e ela foi registrar o boletim de ocorrência contra você. Então, assim, ontem o debate estava correndo no maior nível de nobreza. Quem que plantou essa agressão? A própria pessoa. Datena começou fazendo gracinha. Ele tem uma pauta ali com o consórcio comunista do Brasil de me acusar de coisas que eu nunca fiz. Me acusou, levei na altura, ele levantou a mentira e eu pus só uma verdade na frente dele. Não suportou, eu fico querendo saber como que pode um cara desse sentar numa cadeira. Qualquer cadeira, até de apresentador. Falar pra uma câmera é fácil. Ler o que tá na televisão que alguém escreveu é fácil. Agora, quando tá fora do seu contexto, eu lembro daquela reunião sua, Datena. Você, o Boulos e o Neto, que vive me xingando aí na televisão também. Eu lembro que o Boulos falou, a gente tem que fuder esse cara. Eu lembro que você já foi petista, eu lembro que você é um comunista que tem um quadro do Che Guevara na sua casa. Che Guevara não concordava com a homossexualidade, o que ele fazia? Lá e matava os homossexuais. É isso que vocês querem pra esse país? Ontem eu fui vítima do Datena, mas eu não sou vitimista. Nós vamos pra guerra, foi só esbarrão, né, Datena? Nós vamos pra guerra. Se eu quisesse paz, eu pegava minha família e saísse desse país. Só que eu quero é liberdade. E querendo liberdade, nós vamos investir tudo que a gente tem. A minha família, os nossos recursos, o tempo de qualidade que eu tenho. E Datena, que ódio é esse, cara? Isso é uma tentativa de homicídio, cara. Se você bate uma cadeira dessa numa pessoa indefesa igual o Bananinha, igual o Ricardo Nunes, você tinha mandado esse cara pra UTI. Sua sorte é que eu me defendi. E é terrível ver um cara desvairado e maluco como você. A minha insatisfação como cidadão é que eu tô lutando contra... Acabou de sair a pesquisa Veritas. A que vocês não dão conta de manipular, né? A que vocês não dão conta de manipular, vocês já viram quantos por cento que a gente tá. Vai ser no primeiro turno essa eleição. É o povo contra esse sistema. Você precisa explicar, ô Ricardo, por que que a Marta Suplicy, que é comunista, era secretária sua e agora é vice do Boulos. Você precisa de explicar a agressão contra a sua esposa. Se ela te perdoou, tudo bem, mas você precisa de explicar isso pra todas as mulheres aqui de São Paulo. Candidato, você pediu desculpas pro Datena numa mensagem... 2 dias atrás, como ele não para de proferir mentiras ao meu respeito, falando que eu fugi de país. Nunca fugi de país. O fato, quando eu fui processado criminalmente, eu tinha 18 anos de idade. Eu fui sair do país agora, em 2020. Olha a loucura desse cara. Ele pegou uma cartilha de forma mentirosa e irresponsável, sai falando loucura, falando que eu toquei em coisa de aposentado. Isso é uma mentira. Prova o que eu peguei de alguém que eu vou pagar 4 vezes mais. É fácil ficar falando e depois não dar conta de segurar o que você fala. Mas o senhor de fato pediu desculpa? Mandei mensagem, sim. Mandei falando, isso aqui tá parecendo um zoológico, você não precisa fazer isso. Me perdoe falar qualquer coisa sua, mesmo que seja verdade. Ele postou só um pedacinho da mensagem, posta tudo. Ele posta sua resposta também. E eu esperava civilidade sua no debate. Eu em momento algum entrei em debate para quebrar ninguém no meio. Vocês estão usando os programas de rádio que vocês têm, os programas de televisão, a influência que vocês têm na mídia, um tanto de influenciador que vocês estão pagando com a máquina pública para se levantar contra mim. Ontem, por que não foi parado o debate? Que sangue, que vontade é esse? Por que nenhum candidato solidarizou com essa agressão gratuita? Eles estão falando que o senhor vai se vitimizar com esse... Como que eu vou me vitimizar se eu já tô falando um esbarrão de um velho tarado, um cara que não serve para ser um cidadão comum. Imagina eu vítima, onde você já viu? Eu não tenho nem notícia disso. O que eles falaram é fofoca. Tá aqui alguém, eu sou vítima, vou continuar firme aqui, vou pro ortopedista que eu defendi aqui com esse braço, tô com a minha costela, acho que é o 6º arco costal com a leve fissura, sei lá o que foi. Ontem eu só saí porque eu não consegui respirar fundo sem sentir dor. Eu achei estranho isso e vi parar no hospital. E agradeço a equipe médica aqui do Ciro Libanês, né, que me trataram com tanto carinho. Muito obrigado. O senhor publicou no Instagram uma imagem comparando o episódio do senhor de ontem com o que aconteceu com o Bolsonaro em 2018 e o Trump esse ano, o atentado que ele sofreu. Eu queria que o senhor comentasse essa postagem, uma imagem do senhor
foi com uma bala de fuzil, o outro foi com a faca e o outro foi com a cadeira. Por que não tem isso com gente de esquerda? Sempre alguém de esquerda querendo tirar a vida ou parar alguém de direita. Vocês não são do amor, gente. Vocês querem fazer isso aqui virar Nicarágua. Vocês querem fazer isso aqui virar Cuba. A gente quer isso aqui de volta. Não vai ter. Não vamos arregar pra comunista. Ontem eu tava na sabatina da Jovem Pan, a Dora Kramer, onde que tem comunista? Eu refresquei a memória dela do ministro Flávio Dino, que foi impostado pelo presidente, falando, agora a gente tem um comunista de verdade. Aí refresca a memória. Nós não vamos curvar nossas cabeças pra comunistas. Será no primeiro turno. O povo vai se levantar como nunca levantou aqui nessa cidade. Você não vai mais no debate? Desculpa. Eu nunca falhei um debate. Eu trabalhei numa empresa de telefonia há 8 anos, nunca levei um atestado. Eu nunca arreguei pra debate igual o Datena já regou. Eu nunca arreguei igual o Bolis já regou. Várias sabatinas e entrevistas e podcasts eles estão arregando porque lá eles não controlam o ambiente. Como eles não conseguem controlar o ambiente, eles arregam. Eu não arrego pra nada. Ontem tava fluindo super bem até o Datena praticar aquela agressão verbal contra mim. É fácil você me chamar de ladrão e tudo. Você não tem uma prova, cara. Nunca toquei em nada de ninguém. Essa relação com 18 anos era uma relação de trabalho. Se eu fosse um ladrão, eu não teria 13 anos de carteira assinada. No mesmo ano que aconteceu essa merda na minha vida, eu tava lá trabalhando de atendente de call center e fiquei quase 8 anos numa companhia. Vocês vão insistir nessa tese, mas eu não vou afinar, não vou dar um passo pra trás. Se eu fosse arregão igual você, Datena, eu tinha corrido dessa cadeirada, eu fiquei ali como um cordeiro, uma oferta pro povo. Eu não corro de jeito nenhum. Candidato, o senhor falou em pedir indeferimento da candidatura e outras medidas. O que mais a sua equipe Cara, a gente vai no IML agora. Se fosse um pobre, tava na cadeia. Se fosse eu ali, mesmo rico, com esse consórcio comunista do Brasil, eu duvido se eu não ia sair algemado dali. Nenhum partido procurou o senhor ou outro candidato, se solidarizou? Eu não tô entendendo nada. Perguntou como o senhor tá? Não perguntaram, absolutamente. Esse futuro ex-prefeito, essa banana de pijama, falou ainda que eu corri. Ele viu eu com insuficiência ali de respiração. Eu percebi na hora que eu voltei, eu coloquei a mão aqui, ainda tá com uma certa dor aqui nessa costela. Não faz sentido os caras serem tão canalhas assim. Eu esperava pelo menos que a Marina, pelo menos desse um aceno. Que isso, Marina? 30 moedas de prata foram o suficiente já? Não entendi seu comportamento. É só uma vontade de estar no debate. Depois vai dar uma pausa na campanha ou o senhor vai descansar um pouco? Rapaz, aqui é homem da quebrada, aqui vai pra cima. Que dia? Que tom que o senhor pretende adotar depois desse Hoje incidente? O tom é em busca da liberdade. Se for pra apanhar, eu vou apanhar. Se for pra cuspir na minha cara, pode cuspir. Eu poderia muito bem ter tomado aquela cadeira do Datena, mas pra vocês verem, eu tô aqui como oferta. Eu não vou curvar minha cabeça pra esses comunistas. As provocações vão continuar? A provocação foi ele que não suportou, ele que não é homem, continua não sendo homem pra sustentar o que fala. Eles falaram que o senhor agiu de forma proposital justamente... Proposital, é só começar, pega a fita de ontem, antes de começar o debate, ele falando que queria me agredir. Quem é que é premeditado? É eu que entro na cabeça das pessoas ou é ele que tava de forma premeditada? Pega lá no Flow ele falando que ele arrependeu de não ter me agredido. Até hoje eu quebrei uma regra nesse debate, que foi mostrar a carteira de trabalho pra um vagabundo. Única regra que eu quebrei até hoje. Ontem eu saí, o debate continuou civilizado. Ontem o Banana tava chamando o Bolis de cheirador. Continuaram as agressões. Eu que tô fazendo isso. Única regra de todos os debates que eu quebrei até agora foi mostrar a carteira de trabalho pra um vagabundo, um invasor de terra. As pessoas lutam por gerações pra ter seus imóveis, várias famílias, esse vagabundo invade. Esse depredador de patrimônio público. Se deram 17 anos de cadeia pra quem quebrou o Congresso Nacional, quem entrou no STF no 8 de janeiro, tem que dar 17 anos de cadeia pra esse vagabundo. Ele quebrou a Fiesp. A Polícia Federal indiciou o Janones. Você tinha a chance de moralizar a política. Você é um apoiador de peculato, artigo 312 do Código Penal. Ô Datena, isso aqui que você fez é uma tentativa de homicídio, cara. Você acerta bem acertado a cabeça de uma pessoa, a pessoa morre, cara. Que loucura é essa? Quem é você? Você nunca mais volte pra televisão. Vá cuidar da sua saúde e da sua vida, porque São Paulo não precisa de um maluco igual você.